Terça-feira, 25 de janeiro de 2022. Começa agora mais um Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar ainda esse programa hoje editado para podcast e logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV. São 7 horas e 5 minutos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã. Vamos à previsão do tempo e hoje um super painel aí que você não pode perder no programa. Primeira previsão do tempo que traz calor para essa semana, né? Aliás, semana deve ser mais quente do que a semana passada, inclusive com temperaturas chegando aí à sensação de 40 graus aqui na região. Hoje Campos terá tempo bom, com céu claro, algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. A máxima é de 32, a mínima de 22 graus e agora faz 24 graus aqui no centro. Com Aloysio Abreu Barbosa no programa hoje, temos o prazer de fazer um painel com três mulheres especiais, fantásticas. A Angélica Mendes, que é professora das redes pública, municipal, estadual e da privada também. A Sana Gimenez, que é professora de Direito e socióloga. E a doutora Vera Marques, que é médica pediatra. Elas vêm para falar sobre temas importantíssimos, inclusive a vacinação infantil, a importância da vacinação infantil e a volta às aulas, os estragos do negacionismo nacional de Bolsonaro e o regional de Carla Machado, responsabilização civil e criminal de quem negar vacina às crianças. São os temas de hoje. Já agradecemos a vocês, já traremos aí o bom dia e a participação, claro, de vocês nesse Folha no Ar de hoje, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. No portal folha1.com.br de hoje, destaque aqui, ano letivo na rede municipal de Campos terá início em 7 de fevereiro. Volta às aulas, será exigido o passaporte da vacina. Vladimir admite possibilidade de voltar os terminais de integração, a volta dos terminais de integração. O prefeito se posicionou em dia marcado por protestos de permissionários. Secretário de Saúde do Estado diz que São João da Barra recebeu insumos para vacinação há uma semana. Motoristas de vans bloqueiam circulação de ônibus no centro. Decisão judicial proíbe vans nas linhas de ônibus. Morre Geraldo Linhares, membro da Academia Pedralva de Letras. O corpo do poeta, trovador, escritor e violonista será sepultado às 14 horas no Campo da Paz. Prefeita de São Francisco, Francimara, testa positivo para a Covid-19. Grávida, vice-prefeita de São João da Barra, está também com Covid. Carla Capucci tomou a vacina de dose única da Janssen em julho. Vacinação de crianças com comorbidades segue em Campos. Caminhão com madeira capota e pega fogo na BR-101 em Bitioca. Homem morre em acidente da BR-356 na altura de Cardoso Moreira. São alguns destaques lá do portal folha1.com.br que você pode conferir aí hoje, todo o conteúdo gratuito. Para a gente abrir esse programa aqui com nossas convidadas, deixa eu trazer o bom dia aqui pela ordem alfabética. A Angélica Mendes, que é professora
das redes pública, municipal, estadual e também da privada, da rede privada. Ô, Angélica, bom dia, prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar. Bem-vinda. Bom dia, Cláudio, prazer é meu e eu já deixo aqui um agradecimento pelo convite. Muito obrigado. Sana Gimenez, prazer tê-la conosco aqui de volta, sempre, desde da Continental, né? E hoje com a Folha FM, já também passando por aqui várias vezes. Seja bem-vinda, né, de volta aí ao Folha no Ar. Obrigada, Cláudio, é um prazer estar aqui, é um prazer falar com seus ouvintes também. Muito obrigado. A Sana é professora de Direito e também é socióloga. E a doutora Vera Marques, que é médica e pediatra. Doutora Vera, muito bom dia, prazer recebê-la aqui no Folha no Ar, hoje nesse painel especial, e importantíssima a participação da senhora. De antemão agradeço também e desejo boas-vindas aqui ao programa. Bom dia a todos, bom dia Luiz, Cláudio, Sana, conheço há muitos anos, Angélica e a todos os ouvintes. Obrigada por estar participando desse programa. Para mim é um prazer imenso de estar aqui em defesa do que eu considero uma missão importantíssima nesse momento, que é a defesa da vida das crianças. Eu, como pediatra, eu tenho que abraçar, né, essa campanha que é a defesa da vida das crianças. Muito obrigado, Vera. Meu caro Aloísio, depois de quase 2 anos aí nesse combate à fake news do vírus, da vacina e de tudo, parece que muita gente não aprendeu e recomeçamos tudo de novo, e tá cada dia, incansavelmente. Bom dia, seja bem-vindo, é sempre bom tê-lo conosco aqui neste Folha no Ar. Seu microfone, por favor, Luiz. Desculpa, gente. Bom dia, Cláudio Nogueira, em ordem alfabética. Bom dia, Angélica. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Vera. Obrigado a todos pela presença, pelas presenças. É um tema muito vasto, tem muita possibilidade de ângulo, né? Divisão, áreas diferentes. Tanto que vocês três estão aqui, embora as três sejam professoras, né? Mas a Angélica é professora da faixa etária envolvida, né? Que são crianças e pré-adolescentes, vacinação de 5 a 11 anos. A Sana no aspecto jurídico, né? No caso, a Angélica volta às aulas, que está aí na manchete da Folha da Manhã, no portal Folha 1, foi marcada para o dia 7, né? Daqui a pouco mais de 5, que era pediatra, né? Doença sexual. Você tem a média no Brasil, desde o início da pandemia, de uma criança no país. Afundando. E no Brasil tem gente que parece que pensa o oposto. Infelizmente, estamos nacional. Mas nessa média de uma criança, minha criança, a Anvisa liberou a vacinação com a Covid pediátrica. Dia 16 de dezembro. Sua vacinação a Paços de Cágado no dia 14 de janeiro. Estamos falando, portanto, 30 dias, né? 29 dias, né? Dividido por 2, estamos falando aí de talvez
provavelmente, segundo a média nacional, 15 crianças mortas de forma absolutamente desnecessária, né? Como é que vocês veem isso e como é que vocês veem a vacinação para mitigar de vez essa mortandade infantil acima da média mundial no Brasil? Bom dia. Pela ordem angélica, pela ordem alfabética. Você aí tocou em vários pontos, né, Luiz? Eu penso que uma figura pública, né, a nível federal ou a nível regional, não tem o direito de fazer dessa forma. Mesmo que a pessoa se considerar assim, eu não vou fazer, mas estimular a população a não vacinar as crianças, eu vejo isso até como um crime. E eu penso, sim, que deveria ter alguma forma de reverter isso que está aí, de punir de alguma forma, não só a figura pública, mas também os pais que resolverem não vacinar os alunos. Porque isso, com certeza, nós estamos colhendo os frutos dos erros que a gente está cometendo. Eu estou falando a gente assim como num todo, Brasil, né? Nós estamos colhendo esses frutos. Então, o que eu não gostaria de ver é que os pequenos fossem penalizados em relação a isso. Eu acho que a gente precisa agir em cima de quem provoca isso, e não dos pequenos que não têm escolha, né? Eu não gostaria, por exemplo, de ver uma criança que não pudesse frequentar a escola. Eu acho que o pai, o político, né, o responsável, ele precisa ser punido, porque a gente está vendo, a estatística está aí, né? O Brasil demorou basicamente aí 1 mês para iniciar um processo, porque foi se fazer ainda uma audiência pública em relação a isso. Não vi necessidade. Então, eu penso sim, Luiz, o meu posicionamento é que a gente deveria haver uma maneira de a gente reverter essa situação e, se possível, até tentar acelerar. E nós estamos vendo, assim, municípios próximos a gente, né? Como São João da Barra, que eu acho que ainda nem começou a campanha de vacinação. E isso é um crime. Então, eu penso que a gente que está aqui, nós que estamos aqui agora falando, nós somos formadores de opinião. Então, a gente precisa cada vez mais procurar fazer o nosso papel. Eu, dentro das escolas que eu trabalho, né? E as outras duas nossas colegas aí também, cada uma dentro dos seus setores, para que a gente possa atingir o máximo de pessoas. Eu acho que esse é o nosso papel, para que a gente também não fique assim, o que eu fiz? Enquanto escola, eu lido com muita criança, né? Eu trabalho na rede municipal, na pública, na estadual, e na particular, eu trabalho com crianças de todas as idades, porque eu trabalho com gestão, né? Eu coordeno toda a parte pedagógica da escola. E eu vejo aquelas crianças pequenininhas lá e, às vezes, eu fico pensando, elas não podem decidir. Elas não têm como tomar essa decisão. Então, se os responsáveis não fazem alguma coisa, algo precisa ser feito em relação a essas pessoas. Sana? Oi, Sana. Tá sem som. Desculpa, pela ordem alfabética, Sana, desculpa. Desculpa, agora foi o meu microfone aqui, perdão. Sana. Luiz, infelizmente, eu acho que esse cenário que se refere à vacinação e imunização de crianças, ele não é uma novidade, né, considerando a postura que o governo federal, especialmente, tem tido em relação ao combate à pandemia. Nós sabemos que milhares e milhares de vidas poderiam ter sido poupadas se a gente observar a média, né, mundial de mortalidade do Covid, comparando com o que aconteceu no Brasil. Então, assim, para mim é muito clara a responsabilidade do governo federal em relação a essas mortes e, enfim, a pessoas que adoeceram também, desnecessariamente. E em relação às crianças, né, como a Angélica ponderou, de fato isso é muito mais grave, porque a legislação é clara no sentido de que os direitos das crianças e dos adolescentes, eles têm precedência sobre os demais direitos na sociedade. Então, não é dever apenas da família, mas também da comunidade e, claro, do poder público, fazer com que as políticas públicas em geral, e especialmente as de saúde, cheguem às crianças e adolescentes e cheguem com precedência, inclusive com disponibilização de recursos prioritária. Isso está claro no ECA, né? Se a gente olhar lá no artigo 4º do ECA. Então, assim, não há dúvidas de que houve uma grave omissão e, consequentemente, né, como você também
pontuou em relação às estatísticas, crianças perderam a vida, né? As crianças estão morrendo. Claro que, né, com esse discurso negacionista que o presidente tem, ou minimizando, né, os danos que o Covid traz, ele vai dizer, não, mas eu nunca vi uma criança adoecendo por causa disso, sendo hospitalizada, ou então não há um índice de mortalidade alto. E é muito sério, porque ainda que tivesse morrido apenas uma criança, mas é uma vida de uma criança que se perdeu e que não, nada vai poder reparar isso, né? E, como eu disse, não é apenas um sentimento humanitário, pessoal, da família e das pessoas que convivem com essas crianças que estão adoecendo e vindo a falecer. É um dever legal, é um dever jurídico que o governo federal, especialmente, mas não só o governo federal, porque, infelizmente, nós vemos esse discurso também né, de uma tentativa de dificultar a vacinação de crianças, também no âmbito regional, né, enfim, ainda que eu ache que sejam casos nesse sentido, né, mais espaçados, mais esporádicos, mas infelizmente até próximo, né, do nosso município nós vemos esse tipo de abordagem. Então, assim, isso é de fato muito grave. Tem mais tempo se você quiser ainda, hein? Fica à vontade, tem 1 minuto. Enfim, eu acho que a gente vai discutir mais à frente a questão mais específica, né, em relação à responsabilidade jurídica, né, das pessoas envolvidas nesse processo, mas eu acho que nesse momento é destacar esse ponto, que não há dúvidas que a legislação, o ECA, né, deixa muito claro que os direitos das crianças eles têm que ser garantidos com prioridade, inclusive na sociedade, e as políticas públicas de saúde entram nesse cenário, considerando então que o governo federal, podendo, né, acelerar o processo de vacinação ou fornecer, né, o processo de vacinação, assim não o fez, existe uma responsabilidade decorrente desse fato. Só para dar os números mais atualizados, o Brasil já perdeu meninos e meninas até 11 anos, foram 1.449 mortes desde que começou a pandemia. E desses, mais de 2.400 casos de síndrome inflamatória multissêmica pediátrica, né, SINP. Passando esses dados antes de passar a palavra à Vera, acho que ela pode até debulhar esses dados como pediatra. E só para registrar, é uma média 4 vezes maior que a média mundial de morte de criança por Covid. Vera? Bom, exatamente, Luiz. Eu acho que a gente tem que trabalhar com números, né? Porque os números é um indicador objetivo da gravidade do que estamos vivendo e da gravidade de mortes infantis, porque a criança, para morrer, né? E a gente vê que a taxa de mortalidade infantil é o indicador mais preciso para ver como os nossos políticos estão tratando o povo. Se a gente quer fazer uma avaliação do cuidado com as pessoas de um país, basta nós vermos a taxa de mortalidade infantil. Principalmente quando nós avaliamos que as crianças estão morrendo de mortes evitáveis. Então, isso é muito grave. E como você falou, e repetindo um pouco, que é importante que a gente repita isso, até janeiro de 2022, agora, nós tínhamos 2.625 crianças que morreram nesses 2 anos, o que significa uma criança a cada 2 dias. E dessas crianças, menores de 1 ano de idade, que não deveriam morrer, nós tivemos 791 óbitos por Covid. Eu estou falando especificamente por Covid. E da faixa etária de 1 a 5 anos, 397 óbitos, o que é um número extremamente elevado. Uma coisa importante na comparação com outros países, que você falou e eu vou repetir, nós tivemos uma mortalidade aqui no Brasil, morte de crianças e adolescentes por Covid, de 41 por 1 milhão, que é bem superior a outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos 11 crianças e adolescentes para 1 milhão de habitantes, e no Reino Unido, 4 a 5 crianças para 1 milhão de habitantes. O que eu estou dizendo é que essas crianças adoecem, muitas vezes elas adoecem e morrem na fase aguda, né, que é a síndrome respiratória aguda, mas elas também podem morrer de complicação que ocorre até 12 a 18 semanas depois do Covid. Né? Então, o que acontece? Ou a miocardite, que são outras complicações pelo Covid.
Então, essas crianças, muitas vezes, elas têm o Covid em casa, elas são internadas 4, 5, 6 semanas depois, fazem uma síndrome multissistêmica gravíssima, morrem. E o que eu quero dizer com isso? Que muitas dessas mortes também estão sendo subnotificadas. Na verdade, acredita-se que nós tivemos um maior número de óbitos de doença que poderia ser evitável. E aí, falando nisso, vale a gente voltar a um dado importante, que desde 2020 nós já tínhamos diversos estudos científicos, primeiro foram realizados nos adolescentes e na faixa também do escolar e adolescente, mostrando a segurança da vacina para essa faixa etária. Isso desde 2020. E em Israel, iniciou a vacinação das crianças e adolescentes, inicialmente dos adolescentes acima de 16 anos, em dezembro de 2020. Nos Estados Unidos, em agosto de 2021. O que nós estamos falando? Nós estamos atrasados, sim. É claro que na saúde pública, saúde coletiva, a gente começou com as faixas que estavam com mais óbitos, que eram os idosos, e depois nós fomos, então, diminuindo essa faixa etária. Mas a criança, ela tem que ser prioridade. É claro que não deu, em termos de quantidade de produção de vacina, a produção para as crianças, então tivemos que eleger outras faixas, mas nós não poderíamos ter postergado a vacinação das crianças, porque, primeiro, as crianças elas têm uma facilidade de transmissão para outras pessoas até maior do que os adultos. Os adultos estão tendo essa transmissão maior por causa das festas, porque se reúnem mais vezes, mas as crianças, ao entrar nas escolas, elas também, além de sofrerem essa doença, que é claro que na criança, em um percentual grande, tem sintomas mais leves, mas o que quer dizer que não seja grave, porque uma morte na criança, a gente fala que é o evento sentinela. Quando uma criança morre, uma morte, ela representa muito mais do que 400 mortes de adultos, que têm as suas morbidades, têm as suas doenças. Uma morte de criança é sempre evento sentinela, é sempre algo que a gente tem que olhar com muito cuidado. Então, primeiro, apesar de ela ter sintomas realmente mais leves, não quer dizer que elas não possam transmitir até mais do que os adultos, que as crianças e adolescentes transmitem. Então, elas tanto pegam essa doença, que vai evoluir para uma morte que poderia ser evitada, como ela também é um fator as crianças são fatores de transmissão para outras pessoas. Então, ok? Claro, as suas palavras são perfeitas e a sequência é perfeita, mas infelizmente, só para que o tempo fique exíguo aqui, para a gente tentar equilibrar, eu te agradeço muito. Volto com você, Aloysio. Desculpa. Vamos lá. Tá na manchete do Folha 1, falei aqui no início, acho que é a grande novidade. Né? Como diria Capi, vamos para o nosso canavial, né? O Vladimir anunciou aqui em dezembro, e foi até uma feliz coincidência, que o Charles Cury, né, que comanda o combate à Covid no município, e comanda com sucesso o combate à Covid no município, médico pediatra, como Vera, mas é especializado em infectologia, anunciou que na quinta-feira, na última quinta-feira, na penúltima quinta-feira de dezembro, que havia retorno às aulas em fevereiro, né, e a exigência do cartão vacinal, do certificado vacinal contra a Covid. Vladimir veio aqui na penúltima sexta-feira de dezembro e confirmou as palavras de Charles, né? Faltava ainda a data. Essa data foi anunciada ontem, é dia 7 de fevereiro, e inicialmente essa coisa do cartão vacinal não estava no release da prefeitura. Mas a Folha, até para as entrevistas que fez, tanto com o Charles quanto com o Vladimir, cobrou isso e foi reafirmado que ambos afirmaram aqui, que vai ser exigido sim a vacinação da Covid a essas crianças. Como é que vocês veem essa fiscalização, né, na prática, que foi confirmada e daqui a pouco, menos de 15 dias? Como é que vocês veem a aplicabilidade disso? Que tipo de sanções
podem ser adotadas contra pais, por exemplo, que não vacinem seus filhos, mesmo que a vacina tenha sido disponibilizada. Vou também começar em ordem alfabética. Angélica. Então, Aloysio, na verdade eu tenho pensado muito nessa questão do cartão vacinal. Oi? Oi, Angélica. Saiu aí a conexão da Angélica? Voltou. O que é o seguinte, cartão vacinal, ele já é exigido, principalmente para os pequenos, nas escolas. Com as outras vacinas, isso sempre foi exigido como um documento obrigatório para a criança frequentar a escola. O que eu sempre questionei é que nunca houve, pelos órgãos públicos, uma preparação para quem está fazendo aquela matrícula, ler aquele cartão de vacina e saber se aquele cartão de vacina está correto. Então, sempre assim, foi sempre colocado como exigência, mas nunca foi dada uma preparação para isso. Então, independente da Covid, esse cartão vacinal, ele já era exigido. Eu trabalho na prefeitura, no estado e no município. Para os maiores, não é exigido assim, não tem essa exigência de barrerar uma matrícula e falar assim, não, você tem que trazer o cartão de vacina. Para alunos maiores de 12, a partir de 12 anos. Mas para os pequenos, até 6 anos, sempre foi exigido como algo obrigatório. Mas eu sempre sentia, Luiz, essa necessidade de se preparar quem está ali na frente para ler esse cartão de vacina e saber se está vacinado. Porque aí eu acho que a gente não deveria nem falar só de Covid, a gente tinha que falar de todos os doenças. Porque o sarampo, por exemplo, está voltando no cenário. Então, tem que continuar exigindo esse cartão. E não tem essa preparação. Então, eu sinto falta disso. Agora, quanto à sanção, o que eu continuo defendendo é a criança. Eu penso que a criança, ela não deve ser punida. O que vai se fazer, eu não sei, porque eu acho isso tudo muito complexo, eu acho que teria que ter um estudo, né? Teria que se colocar pessoas de todas as áreas para se discutir isso e ver o que se pode fazer. Porque quem que vai aplicar uma sanção para esses pais? Isso aí tem que vir, né, dos órgãos superiores. Eu penso que tem que ter uma punição, sim, isso eu já coloquei. Eu só não concordo que a criança seja punida. Eu não concordo que uma criança seja proibida de entrar na escola. Eu acho que isso pode gerar, inclusive, um trauma para ela. Outros tipos de problema. Por ela ser responsabilizada por algo que ela não teve decisão. Uma coisa é você proibir um adulto de frequentar um espaço público porque ele está sem o cartão de vacina. Eu acho que tem que proibir mesmo. Não vacinou, você é responsável pelos seus atos, você não vai entrar aqui. Eu acho que isso tem que acontecer. Agora, a criança, eu acho que isso é mais complexo. A gente precisa pensar muito nisso junto, discutir e ver realmente o que pode ser feito. Mas, vou assim, frisar o que eu disse. Eu, como professora, eu, como gestora em escola, eu não posso defender que uma criança seja penalizada em momento algum. Agora, sou totalmente a favor da sanção aos responsáveis. E deixo aqui um pedido, se alguém estiver me ouvindo aí, algum órgão público, é preciso ensinar quem está à frente da matrícula nas escolas a ler o cartão de vacina, porque não adianta simplesmente chegar e apresentar aquele cartão e quem está ali por trás não entendeu o que está lendo. Não só da Covid, mas de todas as vacinas que são obrigatórias, né, pelo Plano Nacional de Imunização, e que já é cobrado. Isso já é feito. Né? Isso não é uma novidade. O passaporte vacinal não é uma novidade. Isso, agora, sim, as pessoas discutem vacina, discutem eficácia de vacina, como se as pessoas entendessem disso tudo. E a maioria não entende. Né? Fala assim, que a vacina não é eficaz, é 80%, 60%. E qual vacina que é 100% eficaz? Isso nunca foi discutido. Então, eu penso que a gente precisa falar sim, a gente precisa discutir mais e levar isso, a nossa voz para outros locais, para ver se a gente consegue abrir a cabeça dessas pessoas e realmente a coisa acontecer como ela tem que ser. Obrigado, Angélica. Sana? Eu concordo com a Angélica num ponto. Eu acho que se os direitos das crianças e dos adolescentes são prioridade, a gente tem que pensar também no direito à educação, que é um direito fundamental.
Então, penalizar a criança, impedir a criança ou adolescente de frequentar o colégio, porque ele não está vacinado por uma decisão dos seus pais, dos seus responsáveis, acho que seria ferir, né, um direito fundamental das crianças e dos adolescentes. Então, eu não acho que deve ser um impeditivo da frequência, mas eu acho que deve ser obrigatória, assim como a própria Angélica também já apontou, já é a apresentação do cartão vacinal. O que isso vai fazer? Na medida em que os pais cheguem para fazer a matrícula, levem o cartão e fique demonstrado de que não há a vacinação, estando ela disponível, claro, né? Porque ninguém pode ser punido também por uma ineficácia do poder público. Estando a vacina para o Covid disponível para aquela faixa etária e tendo sido uma opção dos pais não fazer a vacinação de seus filhos, na mesma hora isso deve ser comunicado aos conselhos tutelares ou então ao próprio Ministério Público, que é órgão de fiscalização também, para que sejam tomadas as medidas devidas em relação aos pais. E que medidas são essas? Medidas podem ser tomadas sim, isso está claramente previsto também no Estatuto da Criança e do Adolescente, medidas que vão desde a imposição de multa até mesmo, no caso mais extremo, né, muito mais extremo, a perda do poder familiar. Então, é possível que haja essa destituição, considerando que a criança está numa situação de risco, no caso, risco à sua saúde. Então, é importante dizer que o STF ele já julgou essa questão em relação à vacinação, inclusive um dos casos, né, falava especificamente em relação a pais que não queriam vacinar seus filhos por convicções filosóficas, né, pais veganos e que não aceitavam intervenções médicas, vamos dizer assim, maiores intervenções médicas, e o STF decidiu que as convicções, né, pessoais, filosóficas, morais, religiosas, etc., dos pais não podem se sobrepor, nesse caso, a um direito à saúde, não que é o direito da criança e também a saúde pública, né? Porque, obviamente, todas as outras pessoas ficam expostas quando alguém, né, se recusa a fornecer a vacina para os seus filhos. Então, é possível fazer essa responsabilização nos termos do que o ECA já prevê. Claro que, considerando que a perda, né, do poder familiar é uma situação muito mais gravosa, né, em termos das punições que podem ser, aplicadas, né, o ideal seria que, com a aplicação de uma advertência, multa, etc., que esses pais ou responsáveis se conscientizassem. Mas, infelizmente, em caso disso não acontecer, seria possível, né, pensando numa situação hipotética, suspender o poder familiar temporariamente para que um guardião levasse a criança ou adolescente para que a vacina fosse, para que a vacina fosse tomada. E depois, né, retornar essa criança, esse adolescente ao convívio familiar. Porque o poder familiar, ele não é um poder, aliás, né, ele não é um direito apenas que os pais têm, ele é um poder-dever. Né? Então, existe um dever para com a saúde da criança e, obviamente, como eu disse, também sempre existirá um dever em relação à saúde coletiva. Então, alegar simplesmente, né, que você decide de uma maneira irrestrita e absoluta o que você vai fazer sobre em relação ao futuro dos seus filhos, as decisões sobre eles, isso não tem respaldo no nosso ordenamento jurídico. E existem os órgãos de fiscalização e, inclusive, o Poder Judiciário poderá ser acionado com o devido processo legal, obviamente, com direito ao contraditório, no sentido de que fique esclarecido, porque essa criança não teve acesso a um direito fundamental, que é o direito à saúde. Obrigado, Sana. Vera. Bom, eu acho que muita coisa foi falada sobre essa questão, né, sobre direito à criança, saúde coletiva, e ela também como vetor de transmissibilidade. Concordo com a Angélica que o cartão de vacina ele deveria ser mais instrumentalizado, quer dizer, todo mundo deveria saber esse cartão de vacina, que é complicado realmente. Principalmente que é uma mistura daquelas vacinas, que é a exigência do Programa Nacional de Imunização e outras vacinas do setor privado. Então, todos que trabalham, eu digo mais do que o setor público, mas como setor coletivo, e aí entre as escolas públicas e privadas, todas as pessoas deveriam ser capacitadas para ler este cartão. E aí eu estou falando daquelas vacinas mais simples, né, que já estão, né, no dia a dia do Programa Nacional de Imunização. Mas, especificamente em relação à vacina do Covid, torna-se urgente que a gente faça ações estratégicas para vencer esse momento. Realmente a criança não pode ser punida, mas há que se chamar esses pais. E qual a minha experiência com isso? Quando a gente orienta os pais, e aí teria que ter um processo todo das escolas, no sentido de educar esses pais, chamar esses pais
de cada bairro, conversar sobre isso seria importante, eu acho que seria uma ação importante para fazer na primeira semana, chamar esses pais, conversar sobre isso, esclarecer as dúvidas, porque eles têm muitas dúvidas que aumentaram, principalmente com fake news e com os nossos gestores públicos que estão aí fazendo toda uma campanha contra a vacinação, que é gravíssimo, que deveria, sim, nesse caso, serem punidos, né? Os pais, normalmente, eles são vítima, muitas vezes, desse processo. Então, eu penso que, primeiro, em termos de objetivar, a escola é fundamental também na educação desses pais, chamando os profissionais de saúde, o que a gente fala da intersetorialidade, unir o setor educação com o setor saúde, né, fazendo com que algumas pessoas do setor saúde vão para a escola com os pais, façam reunião na primeira semana, mostrem a importância disso. Muitas vezes o esclarecimento, né, numa relação empática, de acolhimento, a gente é capaz de mudar toda essa percepção desses pais que não querem vacinar. Eu acho que tudo isso vale nessa relação. Então, essa união de escola com a saúde, ela é importantíssima, principalmente nesse primeiro momento, em que as crianças não estarão todas vacinadas, e isso é importante, ou terão tomado apenas a primeira dose, que realmente leva aí uma defesa de 90%, mas o ideal no mínimo é 2 doses, mas não vai dar tempo, né, por causa das faixas etárias. Então, que tenha isso, que realmente a criança não seja punida, porque as crianças estão querendo muito voltar às escolas, mas que os pais sejam chamados, inicialmente não numa ação punitiva, mas numa ação educativa, feita por profissionais que dão mensagens claras, objetivas e de uma forma de empatia, de acolhimento, de acolher as dúvidas. Eu acho que isso seria uma estratégia importantíssima nesse momento. A intersetorialidade. Obrigado, Vera. Bom, é um momento muito estranho, muito esquisito que a gente passa pelo país depois de 2 anos praticamente já de pandemia, a vacina comprovadamente evitando aí as internações em leitos de UTI, estamos com números, né, subindo cada vez mais de infectados pela Ômicron e de ocupação de leitos, voltando os hospitais a terem que, inclusive, reabrir leitos de UTI, mas não de CTI, né, de coletivo, mas não aqueles de UTI grave, o que imediatamente nos remete aí, é claro, que a vacinação. E aqueles que chegam a sofrer mais consequências graves e até mesmo chegar à morte aí pela Covid agora, neste momento, 90% ou 95%, como disse aqui os especialistas comentaram com a gente aqui, são aqueles que não tomaram a vacina. Nogueira, eu sou considerado 2 dados, só acrescentar no que foi falado aqui. Por favor. Primeiro que Vera, lembrando a fala anterior, não na última, mas na primeira, que Israel começou a vacinar crianças em 2020 e Estados Unidos em 2021. Fato. Para usar um exemplo aqui nosso, aqui, vizinho, a realidade socioeconômica muito parecida, o Chile começou a vacinar em 6 de dezembro as crianças. 6 de dezembro. Chile. Estou falando de um país vizinho, realidade socioeconômica próxima à nossa, né? E a segunda coisa, no que a Angélica falou que é muito importante, é essa questão de vacinação. Agora, esse debate levantado com a Covid por questão política, por negacionismo político, é uma questão que nunca existiu antes, né? Quer dizer, o cartão de vacinação, como a Angélica lembrou, é verdade. Você tem várias vacinas, né? E que não são questionadas, né? Ou alguém questiona a eficácia das vacinas BCG contra hepatite B, tetravalente, DTP, HIV, VOP contra poliomielite SAVE, VORH contra rotavírus humanos, antipneumocócica 10 valente conjugada, antimeningocócica C conjugada, febre amarela, SRC, que é tríplice viral MMR, que todas as crianças brasileiras têm que tomar até 10 anos. E ninguém questiona isso. E não é preciso ser nenhum especialista para ouvir relatos. Eu, por exemplo, não tenho idade para ter alcançado isso.
Mas o número de crianças atingidas por poliomielite e sarampo, por exemplo, nos anos 50 do Brasil, e olhar hoje, são doenças praticamente erradicadas. A varíola, uma doença terrível, né? Mortes terríveis, foi erradicada completamente da espécie humana com a vacina. Né? Aloysio, você... Me desculpa, mas a ironia, não é nem ironia, eu lamento mesmo. Acho que tinha que fazer talvez um convênio com o Ministério da Agricultura para ver se vai ser contra a fitose, né? Porque não é possível que você vai negar essa realidade. Enfim. Não, e você sabe que eu tenho maior vontade, depois desse negacionismo todo, só para fechar aqui a gente fazer o intervalo, pedir licença aí às nossas convidadas, mas só uma coisa, você tem cachorro, eu acho que também, né, muita gente tem. Você leva para vacinar o seu cachorro? Todo ano. Eu levo meus gatos. Ou os gatinhos, ou os passarinhos, ou... Você já levou 2 cativários do novo argentino para vacinar na fila cheia de outros cães? Deve ser uma loucura, né, cara? É uma operação de guerra. Deve ser uma loucura. Bom, são 7h46. Hora dessa eu vou encontrar com um negacionista desse que tem cachorro e que ama o cachorro, que também tem cachorro, só para ter cachorro para maltratar o bichinho não adianta. E voltamos já então. Após o intervalo vamos falar desses estragos causados exatamente por esse negacionismo, tanto no governo federal e agora aqui, né, para surpresa de todos nós, no governo da Carla Machado, que já não vinha, né, nada bem, inclusive nem conseguindo tapar buracos e, né, trocar lâmpadas. Agora coloca em risco aí a vida das crianças. Nós vamos rápido ao intervalo, voltamos em instantes. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos.